O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Nono dia de batalha. Continuação. Capítulo 106. Salya, enviado para proteger Bhishma, é detido por Yudhishthira. Tarde. Sanjaya disse, vendo Bhishma estimulado pela fúria em batalha, cercado por todos os lados pelos Pandavas como o sol no firmamento, ó rei, pelas nuvens no fim do verão, Duryodhana, ó monarca, dirigiu-se a Dussasana, dizendo: aquele arqueiro heróico e formidável Bhishma, aquele matador de heróis, ó touro da raça Bharata, foi totalmente cercado pelos bravos Pandavas. É teu dever, ó herói, proteger aquele ilustre. Protegido por nós em batalha, nosso avô Bhishma matará todos os Panchalas junto com os Pandavas. A proteção de Bhishma, portanto, eu penso, é nosso maior dever, pois aquele grande arqueiro de votos sublimes, Bhishma, é nosso protetor em retorno. Portanto, cercando o avô com todas as nossas tropas, proteja ele que sempre realiza as façanhas mais difíceis em batalha. Assim endereçado por Duryodhana, teu filho Dussasana, circundando Bhishma com uma grande tropa por todos os lados, tomou sua posição. Então o filho de Suvala Sakuni, com centenas e milhares de cavaleiros tendo lanças e espadas brilhantes e arpões nas mãos, e que formavam um grupo orgulhoso, bem vestido, e forte portando estandartes, e que estavam misturados, com excelentes soldados da infantaria, que eram todos bem treinados e hábeis em batalha, começaram a deter Nakula, e Sareva, e Yudhishthira o filho de Pandu, cercando aqueles principais dos homens por todos os lados. Então o rei Duryodhana despachou 10 outros mil bravos cavaleiros para resistirem aos Pandavas. Quando esses avançaram como muitos garudas em direção ao inimigo com grande impetuosidade, a terra, ó rei, batida com seus cascos de cavalos, tremeu e proferiu um barulho alto. E o estrépito alto de seus cascos era ouvido parecendo barulho feito por uma grande floresta de bambus, em conflagração em uma montanha. E quando estes se lançavam sobre o campo, ergueu-se lá uma nuvem de poeira, a qual subindo ao céu encobriu o próprio sol. E por causa daqueles corcéis impetuosos, o exército Pandava estava agitado como um lago grande com um bando de cisnes descendo de repente em sua superfície. E por causa de seus relinchos, nada mais podia ser ouvido lá. Então o rei Yudhishthira, e os 2 filhos de Pandu com Madri, detiveram rapidamente o ataque daqueles cavaleiros em batalha, como o continente, ó rei, resistindo à força, na maré cheia, das ondas do mar cheio com as águas da estação chuvosa. Então aqueles 3 guerreiros em carros, ó monarca, com suas flechas retas, cortaram as cabeças daqueles cavaleiros. Mortos por aqueles arqueiros fortes, eles caíam, ó rei, no chão, como elefantes poderosos caídos em cavernas de montanha, mortos por companheiros enormes. De fato, percorrendo todo o campo, aqueles guerreiros do exército Pandava cortavam as cabeças daqueles soldados de cavalaria, com dardos farpados, afiados e flechas retas. Atingidos com espadas, aqueles cavaleiros, ó touro da raça Bharata, tinham suas cabeças desprendidas como árvores altas soltando seus frutos. Por todo o campo, ó rei, cavalos junto com seus cavaleiros eram vistos caídos ou caindo, privados de vida. E enquanto estavam sendo assim massacrados, os corcéis, tomados pelo pânico, fugiam como pequenos animais desejosos de salvar suas vidas, à visão do leão. E os Pandavas, ó rei, tendo vencido seus inimigos naquela grande batalha, sopraram suas conchas e bateram suas baterias. Então Duryodhana, cheio de aflição ao ver suas tropas vencidas, dirigiu-se ao soberano dos Madras, ó chefe dos Bharatas, e disse:
Lá, o filho mais velho de Pandu, acompanhado pelos gêmeos em batalha, na tua própria vista, ó alto de armas poderosas, desbarata nossas tropas, ó o Senhor. Ó o poderosamente armado, resista a ele como o continente resistindo ao oceano. Tu és muito conhecido como possuidor de poder e bravura que são irresistíveis. Ouvindo essas palavras de teu filho, o corajoso Salya procedeu com um grande grupo de carros ao local onde Yudhishthira estava. Nisso, o filho de Pandu começou a resistir em batalha àquela grande hoste de Salya que avançava impetuosamente em direção a ele com a força de uma onda imensa. E aquele poderoso guerreiro em carro, o rei Yudhishthira o Justo, naquela batalha rapidamente perfurou o soberano dos Madras no centro do peito com 10 flechas. E Nakula e Sahadeva o atingiram com 7 flechas retas. O soberano dos Madras então atingiu cada um deles com 3 setas. E mais uma vez ele perfurou Yudhishthira com 60 flechas de ponta afiada. E excitado com cólera ele atingiu cada um dos filhos de Madri também com 2 flechas. Então aquele subjugador de inimigos, Bhima de braços fortes, vendo o rei, naquela grande batalha, ao alcance do carro de Salya como se dentro das próprias mandíbulas da morte, foi rapidamente para o lado de Yudhishthira. Então quando o sol, tendo passado o meridiano, estava afundando, começou uma batalha violenta e terrível lá naquela parte do campo. Capítulo 107. Krishna diz para Arjuna lutar com Bhishma que está destruindo Pandavas. Arjuna luta brandamente e Krishna corre até Bhishma. Arjuna o detém. Sanjaya disse: então teu pai, estimulado pela fúria, começou a atacar os Partas e suas tropas por toda parte, com flechas excelentes muito afiadas. E ele perfurou Bhima com 12 flechas, e Satyaki com 9. E tendo perfurado Nakula com 3 flechas, ele perfurou Sahadeva com 7. E ele perfurou Yudhishthira nos braços e no peito com 12 flechas. E perfurando Drishtadyumna também, aquele guerreiro poderoso proferiu um rugido alto. Nakula o perfurou em retorno com 12 flechas, e Satyaki com 3. E Drishtadyumna o perfurou com 70 flechas, e Bhimazena com 7. E Yudhishthira perfurou avô em retorno com 12 flechas. Drona por outro lado, tendo perfurado Satyaki, perfurou Bhimazena em seguida. E ele perfurou cada um deles com 5 flechas afiadas, cada uma das quais parecia a vara da morte. Cada um daqueles 2, no entanto, perfurou Drona, aquele touro entre os Brahmanas, em retorno, com 3 flechas retas. Os Salviras, os Kitavas, os habitantes do leste, os habitantes do oeste, os habitantes do norte, os Malavas, os Abhishayas, os Surasenas, os Civis, e os Vasatis, não evitaram Bhishma em batalha, embora eles fossem constantemente massacrados por ele com flechas afiadas. E similarmente reis vindos de diversos países e armados com diversas armas, se aproximaram dos Pandavas sem procurar evitá-lo em batalha. E os Pandavas, ó o rei, cercaram o avô por todos os lados. Cercado por todos os lados, contudo não subjugado por aquele grande grupo de carros, Bhishma brilhava como um fogo no meio de uma floresta, e consumia seus inimigos. Seu carro era sua câmara de fogo. Seu arco constituía as chamas desse fogo. Espadas, dardos, e massas, constituíam o combustível. Suas flechas eram as faíscas daquele fogo. E Bhishma era ele mesmo o fogo que consumia os principais dos kshatriyas. De fato, com flechas providas de asas douradas, e penas urubu e dotadas de grande energia, com setas farpadas, e nalicas, e flechas longas, ele cobria a hoste hostil. E ele derrubou elefantes e guerreiros em carros também com suas flechas afiadas. E ele fez aquele grande grupo de carros parecer uma floresta de palmeira ceifada de suas cabeças folhosas. E aquele guerreiro poderosamente armado, aquele principal de todos os manejadores de armas, ó o rei, privou carros e elefantes e cavalos de seus condutores naquele combate.
E ouvindo a vibração da corda de seu arco e o barulho de suas palmas, altos como o ribombar do trovão, todas as tropas tremeram, ó Bharata. As flechas de teu pai, ó touro da raça Bharata, consumiam o inimigo. De fato, disparadas do arco de Bhishma, elas não atingiam as cotas de malha somente, mas as atravessavam. E nós vimos, ó rei, muitos carros desprovidos de seus bravos passageiros arrastados sobre o campo de batalha, ó monarca, pelos corcéis velozes unidos a eles. 14.000 guerreiros em carros, pertencentes aos Shedis, aos Kazis, e aos Karushas, de grande celebridade e ascendência nobre, preparados para sacrificar suas vidas, que não recuavam do campo, e possuindo estandartes excelentes enfeitados com ouro, tendo encontrado Bhishma em batalha que parecia o próprio destruidor com boca escancarada, foram todos para o outro mundo junto com seus carros, corcéis, e elefantes. E nós vimos lá, ó rei, carros a centenas e milhares, alguns com seus eixos e fundos quebrados, e alguns, ó Bharata, com rodas quebradas. E a terra estava coberta com carros quebrados, junto com suas cercas de madeira, com as formas prostradas de guerreiros em carros, com flechas, com cotas de malha belas porém partidas, com machados, ó monarca, com maças e setas curtas e flechas afiadas, com fundos de carros, com aljavas e rodas quebradas, ó majestade, com inúmeros arcos e cimitarras e cabeças enfeitadas com brincos, com proteções de couro e luvas e estandartes derrubados, e com arcos quebrados em várias partes. E elefantes, ó rei, desprovidos de condutores, e cavaleiros mortos do exército Pandava, jaziam mortos. Os Pandavas valentes, apesar de todos os seus esforços, não puderam reagrupar aqueles guerreiros em carros, que, afligidos pelas flechas de Bhishma, estavam fugindo do campo. De fato, ó rei, aquela hoste imensa, enquanto estava sendo massacrada por Bhishma dotado de energia igual àquela do próprio Indra, dividiu-se tão completamente que nem duas pessoas fugiam juntas. Com seus carros, elefantes, e corcéis derrubados, e com seus estandartes colocados abaixo em profusão, do exército dos filhos de Pandu, privado de juízo, proferia exclamações altas de dor. E naquela hora, pai matou o filho, e filho matou o pai, e amigo golpeou o amigo querido, impelidos pelo destino. E muitos combatentes do exército Pandava, jogando de lado suas armaduras, eram vistos fugindo em todas as direções com cabelo despenteado. De fato, as tropas Pandava pareciam com touros correndo a esmo apavorados, e não mais controlados pela canga. De fato, altas foram as exclamações que nós ouvimos de dor que eles proferiram. Então aquele alegrador dos Yadavas, vendo o exército Pandava se dividindo, refreou o carro excelente que ele guiava, e dirigindo-se a Vibatsu filho de Prita, disse: chegou aquela hora, ó Partha, pela qual tu esperavas. Ataque agora, ó tigre entre homens, ou tu serás privado de tua razão. Antigamente, ó herói, tu disseste, ó Partha, naquele conclave de reis na cidade Virata, na presença também de Sanjaya, essas palavras: eu matarei todos os guerreiros do filho de Dhritarashtra, todos eles com seus seguidores, incluindo Bhishma e Drona, que lutarem comigo em batalha. Ó filho de Kunti, ó castigador de inimigos, faça verdadeiras aquelas tuas palavras. Lembrando-te do dever de um kshatriya, lute, sem qualquer ansiedade. Assim endereçado por Vasudeva, Arjuna baixou sua cabeça e olhou de soslaio para ele. E Vibatsu respondeu de muita má vontade, dizendo: obter soberania com o inferno no fim, tendo matado aqueles que não devem ser mortos, ou as dores de um exílio nas florestas, essas são as alternativas. Qual destas eu devo realizar? Incite os corcéis, ó Orishikesa, eu cumprirei tua ordem. Eu derrubarei o avô Kuru Bhishma, aquele guerreiro invencível. Assim pedido, Madhava incitou aqueles corcéis de cor prateada para o local onde Bhishma, incapaz de ser olhado como o próprio sol, estava.
Então aquela grande hoste de Yudhishthira se reagrupou e foi novamente para a luta, vendo poderosamente armado Partha procedendo para um combate com Bhishma. Então Bhishma, aquele principal entre os Kurus, rugiu repetidamente como um leão. E ele logo cobriu o carro de Dhananjaya com uma chuva de setas. Em um instante aquele carro dele com seus corcéis e quadrigário ficou totalmente invisível por causa daquela chuva grossa de setas. Vasudeva, no entanto, sem medo, reunindo paciência, e dotado de grande presteza, incitou aqueles corcéis mutilados pelas flechas de Bhishma. Então Partha, pegando seu arco celeste de vibração alta, como o rugido das nuvens, fez o arco de Bhishma cair de suas mãos, cortando-o em fragmentos por meio de suas flechas afiadas. Então teu pai, o herói Kuru, cujo arco tinha sido assim cortado, encordoou outro arco grande em um piscar de olhos. Arjuna, no entanto, excitado com cólera, cortou também aquele arco dele. O filho de Santanu aplaudiu aquela agilidade de mão mostrada por Arjuna, dizendo: muito bem, ó de braços fortes. Muito bem, ó filho de Kunti. Tendo-se dirigido a ele dessa maneira, Bhishma pegou outro arco belo naquela batalha, e disparou muitas flechas no carro de Partha. E Vasudeva mostrou grande habilidade na condução de cavalos, pois, mostrando um movimento circular, ele frustrou todas aquelas setas de Bhishma. Mutilados pelas setas de Bhishma, aqueles dois tigres entre os homens pareciam belos como dois touros furiosos marcados com arranhões de chifres. Então aquele matador de heróis hostis, Vasudeva de braços fortes da linhagem de Madhu, vendo que Partha estava lutando brandamente e que Bhishma estava espalhando incessantemente suas chuvas de flechas em batalha, e que posicionado entre as duas hostes, o último estava chamuscando tudo como o próprio sol, derrotando os principais combatentes de Yudhishthira, e, realmente, realizando um feito sobre o exército de Yudhishthira semelhante ao que acontece no fim do Yuga, não pôde mais tolerar aquilo. Abandonando então, ó majestade, os cavalos de Partha que pareciam com prata, e cheio de ira, aquele grande senhor de poderes Yoga saltou daquele grande carro. Rugindo repetidamente como um leão, o poderoso Krishna de grande energia e esplendor incomensurável, o Senhor do Universo, com olhos vermelhos como cobre de raiva, e tendo somente seus braços nus como suas armas, avançou em direção a Bhishma, chicote na mão, desejoso de matá-lo e parecendo partir o próprio universo com seu passo. Vendo Madhava próximo a Bhishma e prestes a se lançar sobre ele naquela batalha furiosa, os corações de todos os combatentes pareciam estar em um estupor. Bhishma está morto, Bhishma está morto. Estas exclamações altas foram ouvidas lá, ó rei, causadas pelo temor inspirado por Vasudeva. Vestido em seda amarela, e ele mesmo escuro como lápis lazuli, Janardana, quando ele perseguiu Bhishma, parecia belo como uma massa de nuvens carregadas com relâmpago. Como um leão em direção a um elefante, ou líder de um rebanho bovino sobre outro de sua espécie, aquele touro da raça Madhu, com um rugido alto, avançou impetuosamente em direção a Bhishma. Vendo ele de olhos como pétalas de lótus, assim avançando em direção a ele naquela batalha, Bhishma começou a estirar seu arco grande destemidamente. E com o coração sem medo ele se dirigiu a Govinda, dizendo: venha, ó alto de olhos como pétalas de lótus. Ó Deus dos deuses, eu te reverencio. Ó o melhor dos Sattvatas, derrube-me hoje nessa grande batalha. Ó Deus, posto por ti em batalha, ó impecável, grande será o bem feito a mim, ó Krishna, em todos os aspectos no mundo. Entre todos, nos três mundos, grande é a honra feita a mim hoje em batalha, ó Govinda. Golpeia-me como tu quiseres, pois eu sou teu escravo, ó impecável. Enquanto isso, Partha de braços fortes, seguindo rapidamente atrás de Keshava, agarrou-o por envolvê-lo com seus dois braços.
Aquele melhor dos seres masculinos, Krishna, de olhos parecidos com pétalas de lótus, agarrado por Partha, ainda procedeu com grande velocidade, levando o último com ele. O poderoso Partha, aquele matador de heróis hostis, no entanto, agarrando-se violentamente às pernas dele, parou Rishikesa com grande dificuldade no 10º passo. Então Arjuna, seu querido amigo, cheio de tristeza, dirigiu-se afetuosamente a Keshava, que estava então suspirando como uma cobra e cujos olhos estavam perturbados em fúria, dizendo: ó alto de braços poderosos, pare, ó Keshava, não cabe a ti tornar falsas aquelas palavras que tu falaste antes, isto é, eu não lutarei. Ó Madhava, as pessoas dirão que tu és um mentiroso. Toda essa responsabilidade é minha. Eu matarei o avô. Eu juro, ó Keshava, por minhas armas, pela verdade, e meus bons atos, que, ó matador de inimigos, eu farei tudo pelo qual a destruição de meus inimigos possa ser realizada. Veja nesse mesmo dia aquele guerreiro em carro poderoso e invencível na ação de ser derrubado por mim, com a maior facilidade, como a lua crescente no fim do Yuga quando se aproxima a destruição do universo. Madhava, no entanto, ouvindo essas palavras de Falguni de grande alma, não falou uma palavra, mas furioso subiu novamente no carro. E então sobre aqueles dois tigres entre os homens, quando posicionados em seu carro, Bhishma o filho de Santanu, mais uma vez derramou suas chuvas de flechas como as nuvens derramando chuva sobre o leito da montanha. Teu pai Devavrata tirava as vidas dos guerreiros hostis como o sol sugando com seus raios as energias de todas as coisas durante o verão. Como os Pandavas tinham estado dividindo as tropas dos Kurus em batalha, assim teu pai dividia as tropas Pandava em batalha. E os soldados derrotados, desamparados e sem entusiasmo, massacrados a centenas e milhares por Bhishma, eram incapazes até de olhar para ele naquela batalha, ele que parecia o sol do meio-dia brilhando em seu próprio esplendor. De dato, os Pandavas afligidos pelo medo, timidamente fitavam Bhishma que estava então realizando façanhas sobre-humanas naquela batalha. E as tropas Pandava, fugindo dessa maneira, ó Bharata, fracassaram e acharam protetor, como um rebanho de vacas afundado em um baixo ou formigas enquanto sendo pisadas por uma pessoa forte. De fato, os Pandavas não podiam, ó Bharata, olhar para aquele poderoso guerreiro em carro incapaz de ser derrubado, que, equipado com uma profusão de flechas, estava oprimindo os reis no exército Pandava, e que por causa daquelas flechas parecia com o sol brilhante derramando seus raios ardentes. E enquanto ele estava assim castigando o exército Pandava, o criador de 1000 raios do dia dirigiu-se para as colinas do ocaso, e as tropas, exaustas com fadiga, colocaram seus corações na retirada do campo. Capítulo 108. Noite. Pandavas se aconselham com Bhishma a respeito de como eles podem matá-lo. Ele aconselha Arjuna e Sikandin. Arjuna aflito por seu dever de matar o avô. Sanjaya disse: enquanto eles estavam lutando, o sol se pôs, ó Bharata, e chegou a hora temível do crepúsculo e a batalha não pôde mais ser vista. Então o rei Yudhishthira, vendo que o crepúsculo tinha chegado e que suas próprias tropas, massacradas por Bhishma, tinham jogado de lado suas armas, e que tomadas pelo medo, e afastadas do campo, elas estavam procurando fugir e contemplando Bhishma também, aquele poderoso guerreiro em carro, excitado com cólera e afligindo todos em combate, e reparando que os poderosos guerreiros em carros dos Somarcas, derrotados, tinham todos ficado desanimados, refletiu um pouco, e então ordenou que as tropas fossem retiradas. Então o rei Yudhishthira retirou suas tropas. E da mesma maneira, a retirada das tuas tropas também ocorreu ao mesmo tempo. Então aqueles poderosos guerreiros em carros, ó o chefe dos Kurus, tendo retirado suas tropas, entraram em suas tendas, eles mesmos mutilados em batalha. Afligidos pelas flechas de Bhishma e refletindo sobre aqueles feitos do herói em batalha, os Pandavas não obtiveram paz mental.
Bhishma também, tendo vencido os Pandavas e os Sanjayas em batalha, foi adorado por teus filhos e glorificado por eles, ó Bharata. Acompanhado pelos Kurus regozijantes, ele então entrou em sua tenda. Começou então a noite, que priva todas as criaturas de seus sentidos. Então naquela hora ameaçadora da noite, os Pandavas, os Vrishnis e os invencíveis Sanjayas sentaram-se para uma conferência. Todas aquelas pessoas poderosas, hábeis em chegar a conclusões em conselho, deliberaram calmamente acerca do que era benéfico para eles em vista de suas circunstâncias imediatas. Então o rei Yudhishthira, refletindo por um longo tempo, disse essas palavras, lançando seus olhos em Vasudeva: veja, ó Krishna, Bhishma de grande alma de bravura feroz. Ele esmaga minhas tropas como um elefante esmagando uma floresta de juncos. Nós não ousamos nem olhar para aquele guerreiro de grande alma. Como um incêndio violento, ele consome minhas tropas. O bravo Bhishma de armas afiadas, quando cheio de ira em batalha e com arco na mão disparando suas flechas, se torna tão feroz quanto o poderoso Naga Takshaka de veneno virulento. De fato, o enfurecido Yama é capaz de ser derrotado, ou mesmo o chefe dos celestiais armado com trovão, ou o próprio Varuna, laço na mão, ou o senhor dos Yakshas armado com massa. Mas Bhishma, excitado com cólera, é incapaz de ser vencido em batalha. Quando esse é o caso, ó Krishna, eu estou, pela fraqueza de minha compreensão, mergulhado em um oceano de angústia, tendo obtido Bhishma como um inimigo em batalha. Eu me retirarei para as florestas, ó invencível. Meu exílio lá será para meu benefício. Batalha, ó Krishna, eu não desejo mais. Bhishma sempre nos massacra. Como um inseto, por se precipitar em um fogo ardente, encontra somente a morte, assim mesmo eu avanço em Bhishma. Em empregar destreza, alto da linhagem de Vrishni, por causa do meu reino, eu sou, pai, levado à destruição. Meus bravos irmãos têm sido todos muito afligidos por flechas. Por causa da afeição que eles têm por mim, seu irmão mais velho, eles tiveram que ir para as florestas, privados de reino. Só por minha causa, ó matador de Madhu, Krishna foi mergulhada em tal infortúnio. Eu considero que a vida tem grande valor. De fato, mesmo a vida agora parece ser difícil de ser salva. Se eu puder salvar essa vida, seu último resto eu passarei na prática de virtude excelente. Se, com meus irmãos, ó Keshava, eu sou digno do teu favor, diga-me, ó Krishna, o que é para meu benefício, sem infringir os deveres da minha classe. Ouvindo essas palavras dele, e descrevendo a situação em detalhes, Krishna, por compaixão, disse essas palavras em resposta para confortar Yudhishthira: ó filho de Dharma, ó tu que és firme em verdade, não te entregue à tristeza, tu que tens esses heróis invencíveis, esses matadores de inimigos, como teus irmãos. Arjuna e Bhimazena são dotados cada um da energia do vento e do fogo. Os filhos gêmeos de Madri também são cada um tão valente quanto o próprio chefe dos celestiais. Pela boa compreensão que existe entre nós, designe-me também para essa tarefa. Eu mesmo, ó filho de Pandu, lutarei com Bhishma. Ordenado por ti, ó grande rei, o que há que eu não possa fazer em grande batalha? Desafiando aquele touro entre homens, Bhishma, eu o matarei em batalha, na própria vista dos Dhritarashtra's, se Palguni não desejar matá-lo. Se, ó filho de Pandu, tu vês a vitória como certa por meio da morte do heróico Bhishma, eu mesmo, em um único carro, matarei aquele avô idoso dos Kurus. Observe, ó rei, minha destreza, igual àquela do grande Indra em batalha. Eu derrubarei de seu carro aquele guerreiro que sempre dispara armas poderosas. Ele que é um inimigo dos filhos de Pandu, sem dúvida, é meu inimigo também. Aqueles que são seus, são meus, e da mesma maneira aqueles que são meus, são seus. Teu irmão Arjuna é meu amigo, parente, e discípulo. Eu estou disposto, ó rei, a cortar minha própria carne e dá-la por causa de Arjuna. E esse tigre entre homens também é capaz de sacrificar sua vida por mim.
Ó Majestade, esse mesmo é nosso acordo, isto é, que nós protegeremos um ao outro. Portanto, ordene-me, ó Rei, de que maneira eu devo lutar. Antigamente, em Upaplavia, Parta, na presença de muitas pessoas, jurou, dizendo: eu matarei o filho de Ganga. Essas palavras do inteligente Parta devem ser cumpridas na prática. De fato, se Parta me pedir sem dúvida, eu cumprirei aquela promessa. Ou, que essa seja a tarefa do próprio Palguni em batalha. Isso não é pesado para ele. Ele matará Bhishma, aquele subjugador de cidades hostis. Se provocado em batalha, Parta pode realizar façanhas que não podem ser realizadas por outros. Arjuna pode matar em batalha os próprios deuses, se esforçando ativamente, junto com os Daityas e Danavas. O que dizer de Bhishma, portanto, ó Rei? Dotado de grande energia, Bhishma, o filho de Santanu, e agora de raciocínio pervertido, de inteligência decaída, e de pouco bom senso, sem dúvida, ele não sabe o que ele deve fazer. Ouvindo essas palavras de Krishna, Yudhishthira disse: é assim mesmo, ó tu de braços fortes, como tu dizes, ó tu da linhagem de Madhu. Todos esses juntos não são competentes para suportar tua força. Eu estou seguro de sempre ter o que quer que eu deseje, quando, ó tigre entre homens, eu tenho a ti ao meu lado. Ó o mais notável das pessoas vitoriosas, eu conquistaria os próprios deuses com Indra em sua chefia, quando, ó Govinda, eu tenho a ti como meu protetor. O que dizer, portanto, de Bhishma, embora ele seja um poderoso guerreiro em carro? Mas, ó Krishna, eu não ouso, por minha própria glorificação, falsificar tuas palavras. Portanto, ó Madhava, como prometido antes por ti, preste-me ajuda sem lutar por mim. Nessa batalha um acordo foi feito por mim com Bhishma. Ele disse: eu te darei conselho, mas eu nunca lutarei por ti, já que eu terei que lutar por Duryodhana. Saiba que isso é verdade. Portanto, ó Senhor, Bhishma pode me dar soberania por me dar bons conselhos, ó Madhava. Portanto, ó matador de Madhu, todos nós acompanhados por ti iremos mais uma vez até Devavrata, para questioná-lo sobre os meios de sua própria morte. Todos nós então, ó o melhor das pessoas, indo juntos até Bhishma sem demora, pediremos rapidamente dele da linhagem de Kuru seu conselho. Ó Janardana, ele realmente nos dará conselhos benéficos. E, ó Krishna, eu farei em batalha o que ele disser. De votos austeros, ele nos dará conselhos, como também vitória. Nós éramos crianças e órfãos. Por ele nós fomos criados. Ó Madhava, ele, nosso avô idoso, eu desejo matar, ele, o pai do nosso pai. Oh, que vergonha para a profissão de um kshatriya! Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras. Ó Rei, ele da linhagem de Vrishni disse para Yudhishthira: ó tu de grande sabedoria, essas tuas palavras, ó Rei, são do meu gosto. Bhishma, também chamado Devavrata, é hábil em armas. Somente com seus olhares ele pode consumir o inimigo. Dirija-te àquele filho de Ganga que ruma para o oceano, para questioná-lo acerca dos meios de sua morte. Perguntado por ti, em particular, ele certamente dirá a verdade. Nós iremos, portanto, questionar o avô Kuru. Indo até o filho venerável de Santanu, ó Bharata, nós pediremos seu conselho e segundo o conselho que ele nos der, nós lutaremos com o inimigo. Tendo assim deliberado, ó o irmão mais velho de Pandu, os filhos heróicos de Pandu, e o bravo Vasudeva, seguiram todos juntos para a residência de Bhishma, deixando de lado suas cotas de malha e armas, e entrando então em sua tenda, eles todos o reverenciaram, inclinando suas cabeças. E os filhos de Pandu, ó Rei, adorando aquele touro da raça Bharata, e se curvando a ele com suas cabeças, procuraram sua proteção. O avô Kuru, Bhishma de braços fortes, então se dirigiu a eles, dizendo: tu és bem-vindo, ó tu da linhagem de Vrishni. Tu és bem-vindo, ó Dhananjaya. Bem-vindo, ó rei Yudhishthira o justo, e tu, ó Bhima.
Bem-vindos vocês também, ó gêmeos. O que eu devo fazer agora para aumentar sua alegria? Mesmo que seja de realização extremamente difícil, eu ainda o farei com toda a minha alma. Para o filho de Ganga, que falava repetidamente dessa maneira a eles com tal afeição, o rei Yudhishthira, com o coração alegre, disse carinhosamente essas palavras: ó tu que conheces tudo, como nós obteremos vitória, e como nós adquiriremos soberania? Como também essa destruição de criaturas pode ser parada? Diga-me tudo isso, ó Senhor. Diga-nos os meios de tua própria morte. Como, ó herói, nós poderemos resistir a ti em batalha? Ó avô dos Kurus, tu não dás para teus inimigos nenhuma falha minúscula para achar em ti. Tu és visto em batalha com teu arco sempre esticado a um círculo. Quando tu pegas tuas flechas, quando tu miras elas, e quando puxas o arco para dispará-las, ninguém é capaz de notar. Ó matador de heróis hostis, constantemente atingindo como tu atinges carros e corcéis e homens e elefantes, nós tivemos no teu carro, ó poderosamente armado, parecido um segundo sol. Que homem há, ó touro da raça Bharata, que possa se arriscar a reprimir a ti, espalhando chuvas de setas em batalha, e causando uma grande destruição? Diga-me, ó avô, os meios pelos quais nós podemos te subjugar em batalha, pelos quais a soberania pode ser nossa, e por fim, pelos quais meu exército não tenha que sofrer tal destruição. Ouvindo essas palavras, o filho de Santanu, ó o irmão mais velho de Pandu, disse para o filho de Pandu: enquanto eu estiver vivo, ó o filho de Kunti, a vitória não poderá ser sua em batalha, ó tu de grande sabedoria. Realmente eu te digo isso. Depois, no entanto, que eu for vencido em combate, vocês poderão ter vitória em batalha, ó filhos de Pandu. Se, portanto, vocês desejam vitória na batalha, me derrotem sem demora. Eu lhes dou permissão, ó filhos de Prita, me ataquem como vocês quiserem. Eu sou dessa maneira reconhecido por vocês, na qual eu considero como uma circunstância afortunada. Isto é, que vocês me reconheçam como invencível é uma circunstância afortunada, pois se vocês não tivessem reconhecido isso, vocês teriam continuado lutando por dias seguidos, e dessa maneira causado uma tremenda destruição de criaturas. Por vocês vierem a reconhecer, aquela destruição pode ser parada. Depois que eu estiver morto, todo o restante será morto. Portanto, façam como eu ordeno. Yudhishthira disse: conte-nos os meios pelos quais nós podemos te vencer em batalha, tu que és, quando excitado com cólera na batalha, semelhante ao próprio destruidor armado com massa. O manejador do raio pode ser vencido, ou Varuna, ou Yama. Tu, no entanto, não podes ser derrotado em batalha nem pelos deuses e Asuras juntos, com Indra em sua chefia. Bhishma disse: isso que tu disseste é verdade, ó filho de Pandu, ó tu de braços fortes. Quando com armas e meu arco grande na mão eu luto cuidadosamente em batalha, eu não posso ser derrotado pelos próprios deuses e os Asuras com Indra em sua chefia. Se, no entanto, eu pôr de lado minhas armas, até esses guerreiros em carros podem me matar. Alguém que jogou longe suas armas, alguém que caiu, alguém cuja armadura se soltou, alguém cujo estandarte está para baixo, alguém que está fugindo, alguém que está assustado, alguém que diz eu sou teu, alguém que é uma mulher, alguém que tem o nome de uma mulher, alguém não mais capaz de cuidar de si mesmo, alguém que tem somente um único filho, ou alguém que é um sujeito vulgar, com esses eu não gosto de lutar. Ouça também, ó rei, sobre minha decisão tomada anteriormente. Observando qualquer presságio inauspicioso eu nunca lutaria. Aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Drupada, ó rei, a quem tu tens no teu exército, que é conhecido pelo nome de Sikandim, que é colérico em batalha, corajoso, e sempre vitorioso, era uma mulher antes mas posteriormente obteve masculinidade. Como tudo isso aconteceu, vocês todos sabem realmente. Bravo em batalha e vestido em armadura, que Arjuna, mantendo-se Sikandim à frente dele, me ataque com suas flechas afiadas.
Quando aquele presságio inauspicioso estiver lá, especialmente na forma de alguém que era uma mulher antes, eu nunca procurarei, embora armado com arco e flechas, atacá-lo. Obtendo aquela oportunidade, que Dhananjaya, o filho de Pandu, rapidamente me perfure por todos os lados com suas flechas, ó touro da raça Bharata. Exceto o muito abençoado Krishna, e Dhananjaya, o filho de Pandu, eu não vejo a pessoa nos 3 mundos que seja capaz de me matar enquanto eu me esforçar em batalha. Kivibatsu, portanto, armado com armas, lutando cuidadosamente em batalha, com seu arco excelente na mão, colocando-se candinho ou outra coisa à frente, me derrube de meu carro. Então a vitória será certa. Faça, ó grande rei, isso mesmo que eu te disse, ó tu de votos excelentes. Tu então o serás capaz de matar todos os Dhritarashtra's reunidos em batalha. Sanjaya continuou. Os partas então, tendo averiguado tudo isso, voltaram para suas tendas, saudando avô Kuru, Bhishma de grande alma. Depois que o filho de Ganga, preparado para ir para o outro mundo, tinha dito isso, Arjuna, queimando de aflição e com seu rosto cheio de vergonha, disse essas palavras. Como, ó Madhava, eu lutarei em batalha com o avô que é meu superior em idade, que é possuidor de sabedoria e inteligência, e que é um membro mais velho da nossa família? Enquanto brincando nos tempos de infância, ó Vasudeva, eu costumava cobrir o corpo daquele homem ilustre e de grande alma com poeira por subir em seu colo com meu próprio corpo sujo. Ó o irmão mais velho de Gada, ele é o pai do meu pai Pandu. Enquanto uma criança, subindo no colo dele de grande alma eu uma vez o chamei de pai, eu sou não teu pai mas pai do teu pai, ó Bharata. Isso mesmo foi o que ele me disse em resposta na minha infância. Ele, que falou dessa maneira, ó, como ele pode ser morto por mim? Ó, que meu exército pereça. Seja vitória ou morte que eu obtenha, eu nunca lutarei com aquela pessoa de grande alma. Isso mesmo é o que penso. O que tu pensas, ó Krishna? Vasudeva disse. Tendo prometido a morte de Bhishma antes, ó Jishnu, como tu podes te abster de matá-lo, em conformidade com os deveres de um kshatriya? Derrube de seu carro, ó Partha, aquele kshatriya que é invencível em batalha. A vitória nunca poderá ser de você sem matar o filho de Ganga. Exatamente dessa maneira ele irá para a residência de Yama. Isso foi decidido anteriormente pelos deuses. Aquilo que foi destinado antes, ó Partha, deve acontecer. Não pode ser de outra maneira. Ninguém exceto tu, ó invencível, nem mesmo o manejador do raio, seria capaz de lutar com Bhishma, que é como o destruidor com boca escancarada. Mate Bhishma, sem qualquer ansiedade. Escute também essas minhas palavras que são as que Vrihaspati de grande inteligência disse para Sakra antigamente. Uma pessoa deve matar até uma pessoa idosa dotada de todos os méritos e digna de reverência se ela se aproximar como um inimigo, ou, de fato, qualquer outro que se aproxime para destruir uma pessoa. Ó Dhananjaya, esse é o dever eterno sancionado para o kshatriya, isto é, que ele deve lutar, proteger os súditos, e realizar sacrifícios, tudo sem malícia. Arjuna disse. Sikandin, ó Krishna, certamente será a causa da morte de Bhishma, pois Bhishma, logo que ele vê o príncipe dos Panchalas, se abstém de atacar. Portanto, mantendo-se Sikandin diante dele em nossa dianteira, nós iremos, por esses meios, derrotar o filho de Ganga. Isso mesmo é o que eu penso. Eu deterei outros grandes arqueiros com minhas flechas. Em relação a Sikandin, ele lutará somente com Bhishma, aquele principal de todos os guerreiros. Eu ouvi daquele chefe dos Kurus que ele não atacaria Sikandin, pois tendo nascido antes como uma mulher ele posteriormente se tornou uma pessoa masculina. Sanjaya continuou, decidindo isso com a permissão de Bhishma, os Pandavas, junto com Madhava, foram embora com corações regozijantes. E então aqueles touros entre homens se retiraram para suas respectivas camas.